Estamos vivendo um tempo extraordinário, algo realmente impressionante tem acontecido. E nós temos que ensinar os irmãos, eu acho que essa é a nossa responsabilidade, sobre tudo isso que está acontecendo e como nos posicionarmos, ok? E por isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje o que eu estou chamando de questões políticas atuais. Gostaria de responder para vocês 7 perguntas. Essas perguntas eu mesmo as fiz, ninguém fez para mim, mas de certa maneira alguns fizeram. Eu fiquei muito tocado com um jovem que me mandou uma mensagem no celular, e ele estava assim, tomado de uma santa indignação, né? E ele falou: pastor Luiz, eu quero dizer que amo muito você, né? Eu gostei dele começar assim, é apropriado de começar elogiando e bater depois. Ele: pastor Luiz, gosto muito de você, tenho certeza que você é um homem de Deus. Mas aí ele diz: mas eu temo que nós estamos escondendo atrás da oração, para sermos passivos e não fazermos nada. Falei: bom, muito bom. É claro que eu tive que responder amorosamente. Ele disse que nós estamos acovardando diante do momento histórico. Então, preste atenção, não é uma questão de acovardar ou não, e nem é uma questão de esconder atrás de coisa alguma. Antes de tudo, é uma questão de fé. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos que muito do que está acontecendo hoje é resultado sim de clamor e oração. Nós cremos num Deus que é soberano, e Ele tem a história na sua mão. Nós cremos que o Senhor move. Quantos creem nisso? Ainda que não sejamos capazes de explicar completamente a sua soberania, sabemos que Ele está no controle. E sabemos que há poder na oração do justo. Então, é muito importante você entender que a oração não é um faz de conta. Não, oração é algo real que tem poder. E vamos continuar orando. Segunda coisa, nós como instituição, não nos posicionamos partidariamente. Ok? Nós nos posicionamos politicamente com relação a valores. Então, nós não temos menor dificuldade de nos posicionarmos com a coragem que for necessária para defender valores que consideramos sagrados, como a vida, por exemplo, sermos contra aborto, sermos contra eutanásia, sermos contra a destruição da família, por exemplo, é um outro valor sagrado, é a família. Então não temos menor dificuldade de nos posicionarmos politicamente com relação a valores. Mas como instituição, não convém que a gente se posicione partidariamente. Por quê? Porque dentro da igreja, instituição, existem muitos irmãos que têm cabeças distintas, que têm pensamentos diferentes. Então, se o posicionamento partidário se torna muito forte, nós acabamos excluindo alguns de virem para a vida da igreja, e nós não queremos isso. A vida da igreja tem que ser aberta para todos aqueles mesmos que pensam politicamente de maneira diferente. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Agora, o fato de a igreja como instituição que eu falo é aquele nome que está registrado lá com o CNPJ, Igreja Videira, está lá no cartório registrado, é instituição, entendeu? Apesar de como instituição nós evitarmos esse tipo de posicionamento, não significa que você não possa posicionar. Não significa que você individualmente, membro da igreja, não possa posicionar em seu próprio nome, não no nome da igreja, em seu próprio nome, baseado na sua convicção, baseado na sua fé. Você pode e deve se posicionar. Agora, qual posição você deve ter? Então você precisa ter bem claro que como cristão, você é servo do Senhor. E você tem um compromisso com os valores eternos do Senhor a quem você serve. Então você não pode defender nenhum tipo de governo ou de política que contraria o ensino claro da palavra de Deus. Quando eu falo claro, é aquilo que está explícito, não baseado em alguma interpretação tendenciosa que alguns teólogos fazem, mas o que está escrito. Então, isso tudo é muito importante. O que está acontecendo no Brasil hoje é algo revolucionário, irmão. Eu não sei se você consegue perceber esse momento, mas depois desses dias o Brasil não vai ser mais o mesmo. A maneira de fazer política no Brasil está mudando, e mudando de uma maneira radical. Alguém mandou uma pergunta aqui,
que eu penso que tem a ver com esse tópico que estamos falando, que diz assim: pastor, a respeito da política nacional, tanto os que estão julgando, quanto os que são julgados, nenhum passa na balança de Deus. Veja, eu não sei exatamente o que você tem em mente quando você escreveu isso aqui, mas esse é o tipo de colocação perigosa, que só agrada o marginal. Porque qual que é a ideia? Todo mundo é corrupto. Então com qual autoridade vão me julgar? Todo mundo faz o que eu estou fazendo. O que significa então? Não vamos condenar mais? Quer dizer, todo mundo aqui já teve vontade de roubar. Nem todos roubaram, mas quase todos já roubaram, nem que seja o lápis do colega na escola. É verdade ou não é? Agora, isso significa que vamos agora aprovar o roubo. O roubo é correto, ninguém tem autoridade para condenar o roubo. Está errado isso. Está errado isso. Ah, pastor, a política sempre foi corrupta no Brasil, então não vamos mudar nunca. Agora chegou a hora de mudar. Agora apareceram as condições necessárias para mudar. Então vai ser mudado. É claro que esses que estão sendo presos não foram os primeiros a roubar, nem serão os últimos. Não foram eles que inventaram a corrupção. Mas é importante que haja punição. E é importante que comecemos já. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Agora, preste atenção. Essa ideia é a ideia que agrada muito aquele que está lá sendo condenado. Ah, então eles querem nos tirar daqui, mas eles também são corruptos. Pois se provar contra eles, também devem ser presos. Você não deve ter paixões, né, nem um ídolo humano. Qualquer um que se diz líder, governante e não respeita a lei, tem que ser preso. Qualquer um, independente de partido e ideologia, tem que ser preso. Agora, por que está mudando no Brasil? Porque algumas condições estão acontecendo. Primeiro, hoje o Ministério Público está entregando lá no Congresso Nacional aquelas 10 medidas que eles querem propor contra a corrupção. Quantos aqui assinaram também? Eu assinei também. Hoje estão entregando o Deltan Dallagnol, que por acaso é evangélico. Ele me ligou essa semana para falar disso, né? Perguntando se os irmãos iriam para lá. Expliquei que Goiânia não é tão perto assim de Brasília, é um pouco difícil da gente locomover-se, mas é óbvio que tem o nosso apoio, porque nós mesmos assinamos. Aquelas medidas vão mudar muito, mas antes dessas medidas serem votadas e eventualmente aprovadas, o Supremo Tribunal Federal, ele já mudou um ponto. Ele já criou uma jurisprudência. Qual que é a jurisprudência? É que qualquer réu condenado em primeira e segunda instância, ele só pode recorrer ao Supremo preso. Tem que começar a cumprir pena. Isso é algo maravilhoso. Eu não sei se vocês viram o caso desse senador Luiz Estevão. Quantos conhecem o caso desse senador? Ele cometeu um crime há quase 20 anos atrás. Superfaturamento num tribunal de justiça. Ganhou, ou se foi comprovado, ele até confessou o crime. E nesse período todo, os advogados fazem o quê? Medidas protelatórias, só para atrasar, para adiar, para nunca cumprir a pena. Entende? Olha o tanto de tempo. Se tivesse sido preso na época, teria saído da cadeia já. Teria saído. Então, isso é uma mudança radical. Porque o Supremo agora não vai deixar, os advogados vão ter que aprender a advogar de novo com relação a essa questão. Porque a estratégia desses chamados grandes advogados não é uma defesa inteligente, é só uma defesa espertalhona. Quanto mais ele conhece o detalhe, a minúcia da lei, mais ele quer impedir a validade das provas, mais ele quer postergar, empurrar para frente, até que o crime seja prescrito e o sujeito não cumpra pena nenhuma. Então, isso mudou no Brasil hoje. Hoje, os políticos estão, vamos dizer, muito mais atentos. E aqueles que querem entrar na política vão entrar com outros olhos também. Os empresários. Quem está levando pena mais severa são os empresários, não são os políticos. Todos os políticos presos, lembra? Naquele escândalo do mensalão, já saíram da cadeia. Agora pergunta onde é que está o Marcos Valério. Pergunta onde é que está, eu não lembro o nome da dona do Banco Rural.
Está na cadeia, porque pegaram 35 anos de cadeia, parece. Então vai ficar lá muito tempo. Os outros todos já saíram. Pergunto a você, os empresários agora vão pensar 2 vezes antes de propor alguma coisa para um político? Então está mudando algo no Brasil. Então, essa ideia de que o Brasil não tem jeito, esse linguajar comum que a gente ouve, né, esse país não muda. Olha, mudanças estão acontecendo. Outra mudança, essa ideia muito falada, brasileiro é muito passivo, brasileiro não faz nada, nada acontece. Mas você viu a multidão que estava na rua domingo passado? Não tinha nenhum partido político na frente, não tinha nenhum líder, vamos dizer assim, mobilizando ninguém. Tinha algumas organizações na internet fazendo isso, mas tudo via internet. E no entanto juntaram milhões na rua. Aquilo ali é o brasileiro. É o brasileiro que foi com os filhinhos, que foi com a avó, que foi com a sogra, com a esposa, que saiu com a família toda. É o brasileiro que está querendo que mude para melhor. Queremos morar num país melhor. Eu fico feliz de ver essas coisas acontecendo, porque é algo bom que está acontecendo no país. Nós queremos que coisas boas aconteçam. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Isso é algo bom. Estão defendendo, vamos dizer, valores corretos. Eles querem integridade. Agora, qual o papel da igreja nisso tudo? Você sabe? Esqueci de trazer a transcrição. Mas essa semana saíram a transcrição de vários grampos que foram colocados no telefone do ex-presidente Lula. Quantos acompanharam isso, né, na imprensa? Várias conversas que a justiça, o juiz Sérgio Moro, tinha autorizado monitoramento, foram gravadas. Mas tem uma conversa em particular que me chamou muito a atenção. Algumas coisas chamaram a atenção. Primeira coisa, não tem classe nenhuma, nunca vi tanto palavrão. Eu não sei como é que é a nossa presidente, mas se ela fala aquele tanto de palavrão, pela madrugada. Que coisa horrível. Ter governante que não tem nobreza, que coisa horrível. Não, e a conversa é o seguinte, não, mas isso aí tudo foi falado na intimidade. Sim, porque na cabeça deles é o seguinte, na minha intimidade eu sou o que sou verdadeiro, mas no público eu mudo. Eu digo para você, se for gravado, e eu sei que já foi gravado, conversa a mim pelo celular, não vai ouvir nenhum palavrão meu, porque eu não falo palavrão. Não falo sozinho, não falo em casa, não falo para irmãos, não falo para ninguém. Agora eu fico pensando nesse pessoal quando chegar diante de Deus, porque Jesus disse que o homem vai dar conta de toda palavra que sai da sua boca. Vai chegar o dia que aquilo que você falou escondido dentro de casa vai ser publicado nos telhados. Já está se cumprindo essa palavra de Jesus hoje. Publicado nos telhados, porque o Senhor está interessado não na sua conversa pública, mas na conversa particular, porque mostra quem você é de fato. Bom, mas teve uma conversa que o ex-presidente Lula teve com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que ele fala algo muito interessante no meio da conversa. Ele diz assim, mais ou menos assim, esse pessoal do Ministério Público, da Polícia Federal, esses juízes, eles se acham enviados de Deus. Quantos viram isso? Se acham enviados de Deus. Eduardo Paes responde para ele e fala, pois é tudo crente. Eu fiquei alegre quando eu vi isso. Fiquei alegre, falei, é tudo crente, porque é tudo crente mesmo. Agora, eu não estou dizendo que pelo fato de ser crente, automaticamente é gente boa, não. Tem crente que não é. É verdade ou não é? Você conhece aí o nosso presidente da Câmara, dos deputados. Eu reconheço que é um cara super competente, mas falha no caráter. É um cara capaz. Ele teria um futuro enorme, na minha opinião, na política, porque é muito capaz. Mas não adianta ter pessoas capazes simplesmente, é preciso também ter gente que tem caráter. E eu estou evitando de usar a palavra ética, porque ética é muito light. É preciso ter caráter, brilho, vergonha na cara mesmo. Gente que fica vermelho com as coisas. Entende? Em qualquer um de nós com vergonha na cara, que fosse pego no flagrante, ia fazer o quê? Ia embora para casa. Pedir desculpa, falar, perdoa aí, realmente eu menti, pegou mal pra caramba. Ia embora para casa. Agora os caras são pegos, mas só vai para casa se a polícia levar ele.
Sabe por quê? Não tem brilho, não fica vermelho com mais nada, porque não tem caráter. Não tem caráter. E é essa mudança que está havendo no Brasil. Mas sabe por que eu fiquei feliz? Porque aí o presidente Lula responde logo em seguida: precisamos de fazer alguma coisa para parar essa gente. Que gente que ele quer parar? Não é o fato de ser crente, é o fato deles acharem que são enviados de Deus. O juiz Sérgio Moro é crente. Os procuradores do Ministério Público que estão atuando lá, o Deltan Dallagnol, que esteve ministrando para nós aqui na Conferência dos Pastores, são crentes. Ele é líder de célula, de uma igreja em célula, lá em Curitiba. E esse pessoal está fazendo isso, não é porque apenas são bons funcionários públicos. É gente que tem um ideal. Eles sabem que Deus os colocou lá para um propósito divino. E por isso Deus está abençoando. Isso não vai sair em jornal, isso não vai sair em livro nenhum. Porque eles fazem questão de ignorar esse aspecto. Mas nós sabemos que isso é verdade. Deus está levantando homens vencedores nas posições chaves desse país. Isso já tem acontecido e vai continuar acontecendo. E você tem que ser um desses também. Lá no seu trabalho, lá onde Deus te colocou, você tem que chegar lá dizendo: eu estou aqui como enviado de Deus. Uma revolução pode acontecer se tivermos uma igreja enviada lá para fora, enviada lá para o local de trabalho, enviada para a repartição pública, enviada para a escola, enviado de Deus. E que está disposto a aguentar o tranco, porque ninguém está ganhando mais pancada do que esse pessoal. O tempo inteiro ganhando pancada, mas eles estão fazendo apenas aquilo que é certo, o que é correto. Então uma mudança está acontecendo no nosso país. É importante você mudar essa disposição. Dizer que não tem jeito. Não tem jeito. Coisas estão acontecendo. E vai melhorar ainda mais. Eu sei que parece que chegamos no fundo do poço, não é? Mas a grande vantagem do fundo do poço é que a única saída agora é para cima. A grande vantagem é quando a coisa chega no estado que chegou agora, é que é preciso mudar. É preciso transformar. E diante dessa situação, então, vem as perguntas. Eu queria responder aqui 7 perguntas. Primeiro, é correto o cristão participar de protestos públicos e tentativas de mudar o governo? Será que você, como crente, pode? Então, o princípio geral bíblico é que todo crente deve se sujeitar ao governo. Esse é o princípio geral. A Bíblia ensina que toda autoridade procede de Deus. Foi Paulo que disse isso. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então essas autoridades que estão agindo errado, procederam de Deus. Deus colocou. Vai guardando isso aí. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De quem que Paulo está falando aqui? Quem que era o governante quando Paulo escreveu esse texto? Alguém sabe? O imperador Nero. Nero era o governante aqui. E Paulo está dizendo, sujeita a ele. Porque Deus é que colocou. Mas Nero é do diabo. É mesmo, mas é autoridade. Isso é um princípio espiritual. Entende? Nero depois matou Paulo. Como matou Pedro. Martirizou a ambos. Mas é interessante que tanto Paulo quanto Pedro manda submeter a autoridade do governo romano, que era Nero. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Pedro diz, 1 Pedro 2,13: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. É por causa do Senhor que nós sujeitamos. Isso significa o quê? Nós não falamos palavrão para se referir a um governante. Você não xinga a presidente, o governador, o prefeito. Um crente não xinga a autoridade nem trancado no quarto, porque isso é pecar contra Deus. Entende? Ah, mas eles estão fazendo coisa errada. Então tem outros caminhos para resolver, mas não desonrando a autoridade. Alguém me perguntou, pastor, e se a presidente Dilma quisesse vir aqui no culto? Ela teria que ser recebida com toda a honra devida, porque ela é autoridade. Mas você não concorda com o partido dela? Não tem nada a ver mais partido. Agora ela é governante de todos os brasileiros.
Ela não governa para um grupo, mas para todos. Então nós temos que honrar, mesmo discordando. Paulo está honrando aqui aquele que o martirizou. Que coisa impressionante. Então essa é a regra geral. Submetemos à autoridade. Segunda pergunta. Em que ocasião é correto desobedecer o governo? Tem uma ocasião que é correto desobedecer? Porque a Bíblia fala para sujeitar a autoridade, mas tem algum momento que é correto? Tem. A Bíblia fala de várias passagens em que homens e mulheres de Deus desobedeceram à autoridade e Deus aprovou. Deus os abençoou por causa disso. Então, veja, para Deus eles não desonraram a autoridade, mas eles obedeceram um princípio superior, que é obedecer a Deus. Qual que é o ponto comum que existiram nessas situações todas? O ponto comum foi que havia um choque entre o que Deus fala e o que a autoridade humana fala. Quando existe um choque entre o que a palavra de Deus ensina e aquilo que o governo ensina, então temos que ficar com a palavra de Deus. Nós estávamos fizemos um seminário aqui para educadores, sexta e sábado. Foi o primeiro, foi uma bênção. Eu estava dizendo para os professores educadores ali, se o governo mandar para você uma cartilha, para você ensinar para as crianças valores contrários à palavra de Deus, você não tem que ensinar. Mas isso é desobediência civil? É mesmo. É mesmo, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Entendeu o que eu estou dizendo? Não prestar conta diante de Deus. Ninguém vai dizer, Senhor, eu ensinei aquela criancinha ali a fazer sexo oral porque estava na cartilha. Ensinei para ela a fazer sexo homossexual porque estava na cartilha. O governo mandou, não tenho culpa. Nada disso. É preciso posicionamento. Quantos estão compreendendo? Qual que é o posicionamento? Honrar, antes de tudo, a palavra de Deus. Sabe por que não há mais perseguição nesses dias? Porque nós temos interpretado mal a Bíblia. E temos obedecido ao governo em coisas que não precisamos de obedecer, porque contraria a palavra de Deus. Jesus mandou que os discípulos pregassem o evangelho. Esse é o exemplo clássico. Está lá em Mateus, capítulo 28, verso 20. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É uma ordem de Jesus. Mas aí, lá em Atos capítulo 4, os discípulos começaram a pregar. O que o Sinédrio fez? O Sinédrio era o governo de Israel. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. E aí, o que fazer agora? Pedro e João levantaram e disseram, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mais tarde, em Atos 5, 29, Pedro diz, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Essa é uma palavra apostólica. Esse próprio Pedro que disse que temos que nos submeter à autoridade como ao Senhor, ele também disse o seguinte, se essa autoridade civil te mandar fazer algo, ou te proibir de algo, que está claro na palavra de Deus, importa primeiro obedecer a Deus. Então a sua consciência diante de Deus, é o que importa, é o que faz a diferença. Por isso eu creio que algo está acontecendo no Brasil nesses dias. Um outro exemplo é Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece a história, lá em Daniel capítulo 3, Nabucodonosor mandou fazer uma grande estátua de ouro. E mandou que todo mundo se curvasse diante da estátua e adorasse. O que você faria nessa circunstância? O que você faria? A Bíblia fala que Naamã era general do exército sírio. Ele era leproso. E ele foi até Eliseu para ser curado. Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes. Ele foi curado. Quando ele foi curado, ele reconheceu, só o Senhor é Deus, só Jeová é Deus. Mas aí ele falou assim para Eliseu, é o seguinte Eliseu, eu vou voltar agora lá para a Síria. E o meu Senhor, o rei da Síria, quando ele for adorar ao ídolo, ele vai querer que eu ajoelhe junto com ele. Mas eu gostaria de saber
se Deus vai olhar o meu coração, porque eu vou ajoelhar, mas eu vou ajoelhar sabendo que só há um Deus. Veja, Naamã não era judeu, Naamã não tinha o conhecimento que os judeus tinham, então Deus aceitou. Presta atenção, mas com Sadraque, Mesaque e Abednego, a coisa era diferente. A coisa era completamente diferente. Se fosse hoje, o que você faria? Muitos de nós temos essa postura, politicamente correta. Vou participar aqui desse culto ecumênico, vou adorar aqui essa estátua de ouro, de faz de conta só, porque eu sei que isso aqui não é nada, é só um pedaço de ouro, não significa coisa alguma, não é? E talvez até para ficar bem com o chefe, ficar bem com alguém, ele vai participar daquele culto, porque nós somos diplomáticos, detestamos confronto, detestamos que alguém fale contra nós. Ontem conversando com um casal, e eles dizendo que estavam fazendo um trabalho evangelístico no bairro onde eles moram, e vários casais têm participado com eles. Eles não são da igreja ainda, nem se converteram, mas o convite é esse: vem orar com a gente, vem orar com a gente. Estamos orando pelo Brasil, e as pessoas têm ido orar, e não se fala o nome da igreja, mas sabe que é coisa de crente, porque ninguém nega isso. Mas um dos participantes falou: eu gostaria de fazer um terço na minha casa, e quero que vocês vão lá rezar o terço comigo. E aí, o irmão que está organizando o negócio, ficou uma situação, como diz o outro: se eu falar que não vou, ele também não vai querer vir mais. Mas se eu for, aí esses que estão vindo vão achar que não tem diferença nenhuma. Eu vou ou eu não vou? Aí ele decidiu não ir. Ele falou: melhor perder um do que perder todos. E de fato, a pessoa ficou ofendida e falou: eu vim aqui orar a semana inteira com vocês que são crentes, por que você não pode ir lá rezar a Ave Maria comigo só um dia? Ele teve que dizer. Ele falou: você veio aqui para orar a Deus, agora você está me convidando para orar para outra pessoa. Esse convite eu não posso aceitar. Entende? Infelizmente, às vezes evangelizar também é produzir inimizade. Nós achamos que não, mas às vezes é. Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram que não iriam se curvar. Daniel 3,18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O rei ficou furioso. Quem se lembra o que o rei fez com eles? Mandou jogar na fornalha acesa, aquecida 7 vezes mais. Mas aquilo agradou o Senhor, porque quando Nabucodonosor olhou dentro da fornalha, não tinha 3, tinha 4. E o quarto era semelhante ao Filho de Deus, porque era Jesus andando com ele. Quer dizer, o Senhor te honra quando você o honra também. Quantos querem honrar o Senhor aqui? Às vezes é necessário. E às vezes honrar o Senhor implica em desagradar o governo, ou o governante, ou o político de plantão ali. Daniel também sofreu isso. Você conhece a história. O rei Dario, influenciado lá pelos sátrapas invejosos de Daniel, promulgou uma lei que não podia ser revogada, que ninguém podia orar senão ao rei. Agora a Bíblia fala que Daniel fez algo interessante. Olha o que ele diz, Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, em cima, no 2º andar, para todo mundo ver, no seu quarto, onde havia janelas de que jeito, irmãos? Abertas, nem fechou a janela. Subiu para o andar de cima, abriu a janela em direção a Jerusalém e orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia, como costumava fazer, não mudou. O que aconteceu? O rei teve que mandar jogar Daniel aonde? Na cova dos... Eu amo o livro de Daniel, é um dos livros mais extraordinários da Bíblia. Na cova dos leões. Os leões dormiram a noite inteira junto com Daniel. Daniel se esquentou no meio do pelo deles. Ok? Agora, Deus honra. Ele teve que contrariar, porque importa obedecer a Deus. As parteiras de Faraó é outro exemplo. Faraó, querendo destruir o povo de Israel, falou para elas: quando você for fazer o parto de uma hebreia, se for homem, mata. O que elas fizeram? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos?
Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou, e se tornou muito forte. Olha que resultado. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Talvez elas eram estéreis, ou talvez eram solteirona, não sei o que elas eram. Mas Deus as abençoou. Sabe por que abençoou? Porque desobedeceu Faraó. Mas Faraó era o governante. A regra geral é: submete a Faraó. Mas quando Faraó resolve criar leis que contrariam a palavra de Deus, não obedeça. Não obedeça. Quando ele resolve ter práticas, não só leis, mas práticas também erradas, corrompidas, imorais, injustas, ilegais, você não é obrigado a concordar também, porque vai contra o ensino da palavra de Deus. A Bíblia fala a respeito de Esther. A lei dizia que ninguém podia chegar no rei sem ser convidado. Mas Esther tinha um compromisso com o seu povo e com Deus. O que ela fez? Desobedeceu a lei. Esther 4,16 diz: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Vou fazer um negócio que é contra a lei, mas é porque é a coisa certa a fazer. Se morrer, morri. Que coisa. No Novo Testamento temos a história dos magos. Os magos foram a Herodes perguntando: onde é que está o rei dos judeus? Herodes arrepiou na hora, falou: como assim rei dos judeus? E eles mostraram na escritura que o rei dos judeus, eles tinham visto o sinal no céu, a sua estrela. Então tá bom. Herodes falou para ele: ó, vai lá, vê se você acha o menino. Quando você achar, você volta aqui e fala para mim, para eu ir lá adorá-lo também. Foi uma ordem do governo? Foi. Foi a autoridade que falou? Foi. Olha o que diz, Mateus 2,8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Verso 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Desobedeceram. Mas foram advertidos por Deus. Deus mandou desobedecer. Por quê? Porque importa obedecer à vontade de Deus. Governantes às vezes querem fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Então, você não tem que obedecer a algo que é contrário àquilo que está claro na Bíblia. Nesses casos, lembra disso, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Deus requer que o seu povo desobedeça o governo nos casos em que a obediência ao governo signifique desobediência a Deus. E eu falo isso por quê? Porque estamos vivendo um tempo de trevas morais. Preste atenção no que eu vou dizer para você. As pessoas ficam muito indignadas com roubo. Elas ficam muito indignadas com alguns preceitos. Mas outros, elas dizem que é moralismo, que é uma coisa tola. Então, o mandamento de não roubar é coisa séria. Mas o mandamento de não adulterar não é sério. Não precisa de obedecer. Então, essa dualidade na sociedade. Isso vai acontecer, por isso nós estamos aqui pregando o Evangelho. Não é? Então, o que acontece? Muitas vezes, vai ter leis que são votadas, que são contra a palavra de Deus. Quando isso acontecer, você deve se manifestar. Você pode organizar grupos para pressionar políticos. Entende? É leis que têm sido aprovadas. Hoje em dia, o Supremo está fazendo lei no lugar do Congresso. Porque o Congresso não quer se indispor com ninguém. Então é preciso eleger homens que têm compromisso com valores morais, que queiram de fato guardar e preservar a família. Esses valores você precisa de se posicionar. Eventualmente protestar, eventualmente mandar carta, e-mail para esses políticos. Se for o caso, criar organizações para pressionar. Isso tudo você como cristão pode fazer, pode apoiar, pode participar. Terceira pergunta: é correto fazer protesto com o objetivo de persuadir o governo a mudar uma lei? Então tem uma lei que foi votada, então ainda não foi, mas vai ser ainda. Uma lei, por exemplo, redefinindo família. Porque a Constituição brasileira diz que família é pai, mãe e filhos. Mas o Supremo resolveu ignorar isso.
Em algum momento, o Congresso vai ter que redefinir a Constituição. Nessa hora, nós como cristãos, podemos fazer protestos? Sim ou não? Sim. Você pode fazer. Você não peca em fazer isso. Então, existem muitos exemplos bíblicos de pessoas que estiveram diante de governantes para exigir mudança. Não é? A Bíblia fala dos anciãos de Israel que sentaram com Samuel porque queriam uma mudança. Está lá em 1 Samuel 8,4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: veja, estais velhos, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Eles tinham um tipo de governo, era o governo dos juízes, que Deus levantava. Agora eles cansaram daquilo e queriam outro tipo de governo. É uma reivindicação. Queremos outro governo. Queremos uma monarquia. A Bíblia fala que Deus não gostou do pedido deles. Mas Deus não os condenou por pedir, por reivindicar. Nem sempre a reivindicação é correta. Mas é um direito, sim, reivindicar. A Bíblia fala também do caso de Roboão. Depois que Salomão morreu, a Bíblia fala que Jeroboão reuniu todo Israel. Olha o que diz. 1 Reis 12, verso 3. Se fosse hoje, seria como se fosse uma passeata, um protesto, reunindo todo mundo. E de onde o mandaram chamar? Veio, cortei um pedaço. Veio com toda a congregação de Israel a Roboão. Jeroboão era o líder e ele veio com toda a congregação. Não foi só com os mais velhos. Toda a congregação lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Eles estavam aqui reivindicando o quê? Diminuir imposto. Diminuir imposto. O imposto muito pesado. Estava oprimindo o povo. Todo mundo veio e falou: tem que mudar o imposto. Tem que diminuir o imposto. Quantos concordam? Tem que diminuir o imposto. Essa é uma bandeira fácil, né? Mas não cai nessa bobagem de sair na rua pedindo passar de ônibus de graça. Por que é uma bobagem? Porque alguém vai pagar. Não existe ônibus de graça. Você conhece ônibus de graça? Não, alguém é dono do ônibus, alguém está pagando o combustível, alguém vai pagar a manutenção do ônibus, o motorista, o cobrador. Alguém está pagando tudo isso. Então o que na verdade eles querem é que a sociedade como um todo pague ônibus para eles. Não existe nenhum lugar no planeta, nem na China comunista, nem em Cuba, que tem transporte coletivo de graça para todo mundo. Não existe. Mas alguns puseram na cabeça que precisa de ter. É direito deles reivindicar? Com certeza. Mas é preciso saber que às vezes as reivindicações são burras. Que não vai acontecer nada. Mas reivindicação diminuir imposto já é assim desde os dias de Salomão. Daniel também protestou diante de Nabucodonosor, que era o maior rei que havia. Daniel 4, 27, ele diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. É uma palavra dura para um governante, mesmo correndo o risco, né, de perder a cabeça, como aconteceu com João Batista no Novo Testamento. Lá em Lucas 3,19 diz que Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, mandou prender João Batista e depois o decapitou. Mas João Batista não se calou, protestou diante do rei. Você não pode ter essa vida imoral, você não pode tratar os pobres desse jeito. Olha a tua maldade, muda. Então veja bem, homens e mulheres de Deus podem e devem sim protestar contra governos, quando estes se tornam injustos. O apóstolo Paulo protestou também. Coloquei aqui 2 textos para você. Protestou contra o governo. Uma delas foi em Éfeso. Olha o que diz. Paulo, porém, lhes replicou, Atos 16, 37. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não vai ser assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Olha a postura de Paulo. Não é assim não, sou cidadão romano. Vocês não respeitaram o processo? Eu não tive direito de defesa?
Aplicaram uma pena que é proibida para cidadão romano, e agora vocês querem se livrar? Não, não vai ser assim não. Veja, ele está falando com quem aqui? Com as autoridades de Éfeso. Se fosse hoje, seria com o prefeito de Éfeso, o governador de Éfeso. Olha a postura do homem de Deus, é um apóstolo. Ele, aquele que em Romanos 13 fala, sujeitai-vos a toda autoridade, porque procede de Deus. Esse que falou para sujeitar, também disse que às vezes tem que protestar. Às vezes tem que posicionar. Em Atos 25, Paulo apela a César, ele diz, caso pois tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, para César apelaste, para César irás. Ele sabia os direitos que ele tinha. Ele conhecia a lei. E não achava que tinha nada de errado em usar da lei para se defender. Então, em todos esses casos, os homens de Deus continuaram debaixo de autoridade, mas mesmo assim se pronunciaram para protestar ou reivindicar algo do governo. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Então, não há nada na Bíblia que nos proíba de fazer protesto. Ainda mais porque vivemos debaixo de uma autoridade máxima. Qual é a autoridade máxima do Brasil? Muitos dizem que é o presidente. Não é. A autoridade máxima no Brasil chama-se Constituição Federal. Tudo é em função da Constituição. Se você olhar na imprensa, toda hora alguém está falando, isso contraria a Constituição, isso vai contra a Constituição. Aí o Supremo fez um manifesto que eles são guardiães da Constituição, vão fazer cumprir a Constituição, porque todos eles têm a sua autoridade procedente da Constituição. A Constituição é a autoridade maior, é a lei maior. Ninguém tem direito, ninguém, nem um juiz do Supremo, nem presidente, nem político nenhum, seja senador, deputado ou vereador, ninguém tem direito de quebrar uma lei da Constituição e ficar impune. Nenhum. Ela é igual para todos. E essa Constituição, que é a autoridade máxima, nós nos submetemos a ela. Quantos dizem amém? E olha, não tem lei ruim na Constituição. Só pune a maldade, só pune a injustiça. Você não precisa ter receio. E essa Constituição é que te dá o direito de expressar-se. Ela te deu esse direito. Em outros lugares não tem, mas aqui tem. Então nós temos que defender essa autoridade, até para continuarmos tendo liberdade de expressão no nosso país, para continuar pregando o Evangelho em paz. Vou aproveitar esse gancho para falar agora da questão da oração. Bom, pastor, então se é lícito para nós fazermos protestos, se nós podemos sair na rua e protestar como qualquer outro cidadão, então por que nós estamos aqui dentro do prédio orando, em vez de ir para a rua? Não, você pode ir para a rua, mas não vai no nome da videira. Mas nós, como igreja videira, nós temos também um compromisso sacerdotal. Nós oramos pelo nosso povo, pelo nosso país. Quantos dizem amém sobre isso? Agora, a oração, para nós, não é algum tipo de fuga, um lugar para onde nós nos fugimos para esconder de alguma responsabilidade que supostamente teríamos. De jeito nenhum, ok? Então, os protestos não anulam a necessidade de orar. E a oração não nos exime da responsabilidade de protestar. Te coloquei 2 exemplos aqui. A Bíblia fala que a batalha é do Senhor, Ele peleja por nós. Quantos creem que isso é verdade? Mas também diz no Salmo 18, verso 34, que Ele adestra as nossas mãos para o combate. Peraí, a batalha é do Senhor e Ele adestra nossas mãos para o combate? Exatamente. O Senhor é quem dá a vitória, mas você ainda vai ter que lutar. Um outro exemplo que eu gosto de usar, esse tempo atrás, alguém chegou em mim para supostamente criticar-nos, dizendo, vocês falam que creem em Deus, que Deus te guarda, mas você tem fechadura no seu carro, tem fechadura na sua casa, isso não é incoerência? Na hora eu não respondi nada que não me ocorreu, mas depois me ocorreu. Eu detesto quando acontece isso comigo. Detesto quando na hora não me ocorre nada, eu fico calado, aí depois eu falo, gente, eu tenho a resposta, então vou falar agora, se ele estiver me ouvindo, antes tarde do que nunca.
O Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele ensinou a orar: o pão nosso de cada dia, dá-nos. Mas Ele esperava que depois que você acabasse de orar, você fizesse o quê? Fosse trabalhar para ganhar o pão. É verdade ou não é? Então, as duas coisas são verdadeiras. Nós oramos porque cremos que Ele nos dá o pão, mas depois saímos para trabalhar porque Ele já nos deu o pão. É verdade? Então, nós equilibramos, o crente se equilibra nessas duas verdades. Nós cremos que o Senhor está no governo, nós cremos que Deus estabelece reis e remove reis, mas nem por isso deixamos de sair lá fora e protestar e reivindicar aquilo que é correto. Alguém diga amém? Quarta pergunta: há ocasiões em que é correto substituir o governo em vigor por outro governo? Sim, porque essa é uma pergunta que muitos me fizeram aqui. Pastor, se nós nos submetemos ao governo, então não está errado eu apoiar o impeachment da presidente? Então preste atenção, essa história de que impeachment é golpe, eles estão falando isso para arrumar um argumento. Mas não há golpe se é algo previsto na Constituição Federal. A Constituição é a autoridade. Se a Constituição prevê que algo pode ser feito, então não é ilegal. Ok? Então essa é uma conversa tola. Você pode ser a favor ou pode ser contra. Mas se você quer ser a favor, você não está fazendo nada antibíblico. Você não está, como eu vou dizer, contrariando o princípio da sujeição à autoridade. Então a Bíblia diz que devemos submeter sim ao governante, mas ela nunca diz que é errado substituir o governante. Nunca. Por que nunca diz? Porque Deus sabe que no decorrer da história, muitos tiranos iriam se levantar. E a tirania tem que ser tirada. Não é? Tirania tem que ser tirada. Lá em Hebreus 11:33, o autor de Hebreus fala dos heróis da fé. Ele diz: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos. Veja, os homens de Deus, que o autor de Hebreus menciona, ele diz que foram capazes de subjugar reinos. O que é isso? É gente que conquistou reinos. Ou seja, tirou um governante e colocou outro. E isso agradou a Deus. E entraram para a galeria da fé, porque fizeram o que é certo. Então, há situações em que os governantes se tornam tão tiranos, tão corruptos, que Deus mesmo nos orienta a substituí-los por outros. Tem situações que a coisa fica tão degradada, tão corrompida, que é melhor mudar. Entende? Nós não vivemos tirania no Brasil, mas vivemos corrupção. É preciso mudar quando a coisa chega nesse estágio. Então, o ideal é que isso aconteça por meios pacíficos. Mas a história ensina que nem sempre isso é possível. Nem sempre vai se mudar governante de maneira pacífica. Pastor, e quando não for possível? Quando não for possível, é inevitável que venha a guerra. Porque o segundo cavaleiro está andando na terra. Ah, pastor, eu nunca apoio a guerra. Não é verdade. Às vezes a guerra tem uma causa justa. Então, por exemplo, os irmãos, um exemplo clássico. Os irmãos sabem a história da Alemanha nazista, de Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele era um tirano, homicida, assassino, matou 6 milhões de judeus. Quantos concordam que ele tinha que ser tirado? Mas você acha que ele ia sair só porque teve uma passeata lá em Berlim? Ah, uma passeata com 1 milhão de alemães. Aí o Hitler vai embora? Não, ele simplesmente ia mandar matar 1 milhão. Então qual o único jeito do Hitler sair? É pela guerra, infelizmente. É pela guerra. E ainda bem que o lado certo venceu a guerra. Quantos concordam que isso é verdade? Ainda bem, que a tirania é terrível, destrói o ser humano. Então, tanto a igreja católica, quanto as igrejas protestantes reformadas, sempre defenderam o direito do povo de se rebelar contra governantes tiranos e corruptos. Sempre. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. Os pais da reforma protestante acreditavam que um governo tirano não é de fato um governo. Não é um governo verdadeiro, mas é uma quadrilha de criminosos que se faz passar por governo. E portanto, essa quadrilha não pode reivindicar a obediência que é devida aos governos legítimos. É isso que eles ensinavam. E às vezes nós ignoramos o que Lutero, Calvino e outros ensinaram para nossa perda. Porque esses assuntos já eram discutidos há 4 séculos atrás. 4 séculos atrás.
Nenhum governante humano pode violar a lei de modo flagrante, como se ele mesmo não tivesse sujeito a ela. Nenhum governante tem direito de burlar lei nenhuma, ou de se achar imune, que ele tem algum tipo de imunidade que vai preservá-lo. Então, quando isso acontece, a rebelião se torna uma luta pelo direito e pela justiça. Agora, quando alguém está lutando pelo direito e pela justiça, já nem pode se dizer que é rebelião mais. Teria que mudar o nome. Agora, preste atenção. Nem todo mundo que fala de justiça está atrás de justiça mesmo. Nem todo mundo que sai com a bandeira dizendo que é democracia, quer democracia mesmo. Só pensa nisso. Quinto, já estou encerrando. Um cristão pode exercer algum tipo de desobediência civil? Pode, já falei para você que dos apóstolos foram proibidos de pregar, mas continuaram pregando. Há uns 6 meses atrás, teve um caso de um escrivão, um tabelião, não sei, de cartório nos Estados Unidos, que se recusou a fazer o casamento de um casal homossexual. Porque ele se recusou, ficou 5 dias na cadeia. Foi preso. Por quê? Porque desobediência civil. É função dele no cartório fazer aquilo. Mas ele disse, vai contra a minha consciência. Não vou fazer. Na mesma cidade, um fotógrafo se recusou a fotografar também um casamento, né, de um casal homossexual. Teve que pagar uma multa pesada também. Porque foi acusado de homofobia. Porque ele tirava foto de outros casamentos, mas se recusava a esse. Foi acusado de crime. Não é? Então, há muitas coisas que podem acontecer e que você pode ser acusado de desobediência civil, mas na verdade você está apenas sendo coerente com a palavra de Deus. Sexto, os cristãos deveriam criar um partido político? Essa é uma pergunta que alguns fazem. Será que deveríamos ter um partido chamado Partido Evangélico? Que com o nome de cristão existe. Mas quando eu falo de um partido cristão, é um partido que defenda de maneira explícita os valores cristãos e tenha a Bíblia como autoridade absoluta. Será que deveríamos ter tal partido? Minha opinião pessoal, de jeito nenhum. Isso é terrível. Mas tem essa ideia, né, circulando por aí. Por quê que é terrível? Porque um partido que se diz cristão, se ele estiver no poder, ele vai ter que fazer alianças. E eventualmente fazendo alianças, ele vai ter que abrir mão de certos valores. Aí deixa de ser cristão. Se o valor é absoluto, não pode ser negociado. E qualquer um que acredita na Bíblia como um valor absoluto, deixou de ser um partido, virou igreja. E quem vai votar em igreja? Não é verdade? Também, o que acontece muito, é que um partido que se diz evangélico, nunca teria o apoio maciço da população. Nunca. Mesmo que os evangélicos votassem, os outros nunca votariam. Então, não é sábio ter um partido. O mais sábio é ter o que nós já temos, frente parlamentar, que reúne parlamentares evangélicos de todos os partidos que têm em comum valores cristãos e que se juntam para defender esses valores. Já existe no Congresso Brasileiro. João Campos, por acaso, deputado que nós elegemos aqui na Videira, é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Por último, um crente não deveria se dedicar a evangelizar em vez de se envolver em política? Eu sei que essa coisa de envolver em política mexe com muitas sensibilidades dos irmãos. Como eu volto a repetir, a igreja não se envolve em política. O pastor, você nunca vai me ver candidatando a coisa nenhuma, nem aceitando cargo de política nenhum. Mas você como membro, precisa se envolver. Ah, pastor, você nunca ouviu dizer que o poder corrompe? Já ouviram essa história? O poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente. A quem que atende essa conversa fiada? Tem um grupo que quer continuar mandando na política, e ele então começa a falar, olha, não entra não. Se você é correto, justo, não entra nisso aqui não. O que ele quer fazer na verdade? Percebe a intenção maligna por detrás? Eles querem afastar você, porque é mentira esse negócio. Daniel era político, e a Bíblia não menciona nenhum pecado de Daniel. Usa ele como exemplo de integridade de um homem. Mas ele era político. Então, o que acontece às vezes é que nós vamos dando crédito a conceitos equivocados e aí nos eximimos. Você às vezes se exime, ok?
é preciso sim ter gente envolvida para que haja mudança. Agora, eu não estou dizendo que governo resolve tudo. Os cristãos que pensam que apenas ter boas leis vai resolver todos os problemas do país e vai criar uma sociedade justa, íntegra, eles são ingênuos, estão equivocados. Só ter leis não vai resolver. É preciso haver mudança no coração dos homens. E isso só pode acontecer pela pregação do Evangelho. Então uma coisa não exclui a outra. Nós precisamos de pregar o Evangelho e precisamos também de ter leis justas. Quantos dizem amém? Eu coloquei aqui, eu creio que uma mudança genuína, de longo prazo, só vai acontecer se 3 condições forem cumpridas. Coloquei aqui, em qualquer país. Primeiro, se o coração das pessoas mudar de modo que procurem fazer o bem e não o mal. Política pode alcançar esse primeiro item? Não, isso aqui é só através do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem. Segunda coisa, se a mente das pessoas mudar de modo que as suas convicções morais estejam próximas do padrão da palavra de Deus. Tem que estar perto. Agora, se o primeiro item não acontecer, o segundo se torna só, como é que eu vou dizer? As pessoas fazem só da boca para fora, só quando está em público. Mas quando o telefone está grampeado, você vê que ela não faz nada daquilo que ela diz. Então é preciso que haja um ensino correto nas escolas, é preciso que hajam valores morais sendo transmitidos, para que elas possam viver isso de maneira genuína. E por último, precisamos de leis que mudem. Se as leis de uma nação mudarem de modo a promover o bem e punir o mal. Só se essas 3 condições cumprirem. Para ela acontecer, precisamos da igreja pregando o Evangelho, mas precisamos de crentes se envolvendo também lá para trazer mudança. Eu não quero aqui fazer um apelo em quantos querem se envolver, não. Mas se há no seu coração, às vezes, um sonho, envolva-se. Não é só sendo um vereador, deputado, senador, que você vai se envolver, não. Você está vendo o que esse pessoal do Ministério Público está fazendo? Está mudando a história do Brasil. Eles não são políticos, mas estão agindo de maneira política. A principal acusação que estão fazendo contra eles é de estarem agindo de maneira política. E eles estão fazendo a verdadeira política. Estão mudando o Brasil de dentro para fora. Então, preste um concurso. Vai se tornar um juiz, como esse juiz Sérgio Moro. Entendeu o que eu estou dizendo? É gente que está mudando o Brasil. Então não é só uma questão de cargo eletivo. É uma questão de saber que foi chamado por Deus. Quantos creem que foram chamados por Deus? Fiquem em pé onde você está. Vamos orar. Olha para cá. Eu sei que muitos irmãos não gostam desse tipo de ministração que eu ministrei hoje. Eu sei que contrario muita gente. Mas onde você vai ouvir essas coisas se não for aqui? E como pastor, eu tenho a obrigação de falar para você nesse momento. Não pode ser em qualquer outro, tem que ser nesse momento. Eu não pude estar aqui semana passada, estou fazendo hoje. Porque não é só, inclusive para esse momento, é uma abordagem. É uma maneira de você se posicionar. Eu sei que alguns acham que não há coisa espiritual envolvida nisso. Deveríamos falar só das coisas do Espírito. Preste atenção. Um governo tirano atrapalha a igreja. Um governo corrupto atrapalha a igreja, atrapalha a pregação do Evangelho. Então ter um governo apropriado, isso facilita a obra de Deus. Para isso nós oramos em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, você pode e deve se posicionar também. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira @gmail.com.